Hoje foi um dia bem especial para mim. Eu fui fazer o meu último exame para realizar uma cirurgia que eu já venho há um bom tempo me preparando para fazer. E aí eu senti que talvez valha nesse momento fazer um vídeo e compartilhar um pouco mais dessa história, porque a história começa, na verdade, muito cedo e eu não sei, não acho que eu nem saberia dizer em que idade. Mas foi no momento em que eu me percebo como mulher e começo a questionar toda a minha beleza. Começo a questionar meu corpo, começo a questionar meu cabelo, meus olhos, meu rosto, e tudo que é diferente de um padrão estético que eu vejo em todos os lugares que eu olho. Então, na TV, na revista, na época nem era na internet, né? Mas as revistas, assim. E aí eu fui crescendo e esse padrão estético começa a se tornar cada vez mais potente e forte nas nossas cabeças. Então, tem um rosto, tem um corpo que esse é o bonito, né? E esse bonito é muito, muito, muito limitante, né? Mas aí ele é tão fortemente disseminado que o que faz com as mulheres é uma única coisa, para falar a verdade, que é sofrimento, que é baixa autoestima, que é querer ser diferente daquilo que você é. Uma vez me disseram assim, imagina se você acorda um dia e se ama. Imagina se você acorda e não vê defeito nenhum em você. Se acha linda e maravilhosa. Quantas indústrias naquele momento vão morrer por causa disso, né? Então eu começo esse vídeo fazendo essa reflexão de o que é beleza, qual é a nossa referência de beleza, por que a gente quer tanto ser diferente daquilo que a gente é e não se sente bonita ou confortável no próprio corpo. Então esse desconforto, né, foi sendo carregado dentro de mim por muitos anos e tudo que eu comecei a fazer era rezar para que meus 18 anos chegassem logo para que eu pudesse colocar silicone. Porque daí pelo menos isso ia ficar certo em mim. Pelo menos isso ia ser algo que pudesse chamar a atenção dos meninos, né? Que eu pudesse então me sentir bem. E eu coloquei. Acho que, sei lá, quando eu fiz 18 anos, a primeira coisa que eu pensei foi agora eu posso, vamos lá agora. E aí coloquei silicone. Coloquei 350 ml e hoje não, né? Sempre brinquei, né? É uma lata de Coca-Cola, é uma lata de qualquer coisa que você queira dizer, em cada seio, é muita coisa, né? Mas enfim, coloquei, foi super tranquilo pra colocar. Tudo que eu queria era aquilo. A resposta cirúrgica foi da minha recuperação foi muito boa. Mas os anos se passaram, 12 anos se passaram, e eu comecei a perceber algumas coisas que antes eu não via. Que antes foi muito bom e tratou pelo propósito, assim. Antes eu não tinha muito questionamento, sabe? Sobre por que para ser bonita tem que ter peitão, por que para ser atraente, né, você tem que ter peito grande, bunda grande. Enfim, esses questionamentos sobre a beleza não me ocorriam na época. E então, já mais madura, vamos dizer assim, eu começo a embarcar nesses questionamentos. Mas, para além disso, eu comecei a sentir dor no peito. A prótese começou a dar contratura. Então, o que é isso, né? Quando você coloca um silicone, uma prótese de silicone, a câmera tá mexendo, minha cachorra tá aqui. Você coloca uma prótese de silicone, o corpo ele cria uma película em volta, assim, uma camada, uma cápsula, na verdade, que é para deter o silicone ali, né? E para aquele corpo estranho não se espalhar por aí no seu corpo. E aí, conforme o tempo vai passando, você pode ter contratura, que é quando essa cápsula começa a esmagar a sua prótese. Pelo menos é isso que os médicos me ensinaram ser. Fato é que hoje, e há anos já, eu olho a prótese e tem partes que estão deformadas. Então tem umas bolinhas, tem uma ponta, tem uma ondulação. E você começa a ver, eu comecei a ver isso bastante visível. Não significa que todas as mulheres vão ter, tá? Só que é algo bem comum e que eu tô compartilhando a minha história. Então, essas deformações na mama começaram a acontecer, mas até aí, né, tudo bem.
Só que aí começou a dor. E aí me deu uma dor terrível há 1 ano atrás. Terrível, terrível. Achei que tinha estourado, enfim. Fui atrás, não tinha estourado, mas realmente, depois de 12 anos eu tinha que trocar. Isso é uma coisa. Vai chegar um momento que você vai ter que trocar a sua prótese. Muito provavelmente você vai ter que trocar. Só que quando lá atrás, né, aos 18 anos, eu ouvi isso, beleza, imagina, daqui 10 anos a gente vai conversar sobre isso. Eu quero meus peitão agora, sabe? Mas aí, enfim, é uma coisa relevante, né, de se lembrar, que é algo que tem que ficar se trocando. E esse ficar trocando é alimentar também essa indústria, porque olha que maravilha, eu vou te vender uma coisa que depois você vai ter que ficar comprando várias outras vezes, né? Enfim, vou compartilhando algumas pílulas desses insights e reflexões que eu venho tendo ao longo dessa jornada. Bom, então, com essa dor toda, eu falei, uau, preciso tirar, né? E nesse preciso tirar, eu ouvi falar de um negócio que chama explante de silicone. Eu nunca tinha ouvido falar do termo, mas o explante de silicone é a retirada do implante, né? Você implantou, você pode explantar. Mas não só isso, não só sobre o movimento ou sobre a palavra, mas que existem grupos de mulheres que estão se apoiando nessa jornada de retirar o silicone. Isso porque foi descoberta uma doença do silicone. Então, tem um grande movimento acontecendo por essas mulheres que estão se identificando com essa doença do silicone. Não é o meu caso, mas independente, acho que foi uma bandeira, foi algo que surgiu aí para levantar a conversa. E o lado que me atraiu dessa conversa não foi pela doença do silicone, mas foi pelo o que é beleza, né? E por que a gente tem que ficar correndo atrás dessas metas, né? Desses procedimentos. Eu passar maquiagem todos os dias para ir trabalhar. Puta, quantos dias, assim, né? Passava maquiagem todo dia pra ir trabalhar, porque tinha que esconder, porque todo lugar que eu via, ninguém tinha nada no rosto, e eu tinha. Enfim, ilusão, né? É normal as pessoas terem marcas no rosto, enfim. Então, desde isso, né, de passar maquiagem, até a questão dos pelos, que eu falo muito por aqui, assim, a história de ter que se depilar, e a dor, né, daquilo tudo, ou do, putz, não pode ter o cabelo branco, né, eu comecei a ter meus cabelos brancos aqui e já ouvi no trabalho, assim, pô, você tem que pintar esse cabelo, sabe, na minha antiga vida aí. Mas, enfim, são tantos os procedimentos e tempo e dinheiro que a mulher gasta em busca de preencher, né, esse vazio que sente da autoestima, que, cara, me chama muita atenção, assim, me deu muita vontade de estudar mais sobre isso. Na história, né, como é que chegamos até aqui? O que a história diz? Fui ler sobre estudos, me dá estatísticas, me dá dados. Agora vamos conversar sobre sensibilidade, vamos falar de emoção, vamos falar de psique. Enfim, inclusive, finalmente estou terminando de ler o livro O Mito da Beleza. Então, se você quer mais dados sobre esse mito da beleza que foi criado, que nos aprisiona e que joga contra nós, você pode ler esse livro, super recomendo, é bem legal, ainda mais nesse momento de fatos e dados, né, bem histórico, assim, tem bastante coisa lá. Bom, mas voltando para minha jornada, né, eu comecei a perceber que, putz, eu não preciso ter peito grande para me achar bonita, cara, eu não preciso ter esses peitos para poder me achar bonita, sabe, só de falar isso, assim, parece que até hoje, assim, né? Até gravando esse vídeo me dá um alívio de poder falar isso e de internalizar cada vez mais. E aí você pode completar com a sua frase, né? Eu não preciso, tracinho, completa aí disso pra ser bonita, me sentir bonita, né? Claro que é uma luta, não é fácil, assim, você optar pelas coisas que vão contra essa opressão da beleza, assim, aquilo que a sociedade diz que você tem que fazer, né? É uma luta, não é simples. Então, também assim, acho que o vídeo não é pra dizer não pode colocar silicone, não pode raspar o sovaco, não é isso, porque eu acho que o ponto é justamente a gente se acolher mais, assim, e ao invés de enfiar o dedo, assim, do que pode, o que não pode, porque eu acho que com essa violência a gente não chega a lugar nenhum,
nesse espaço de amorosidade, sororidade, a gente se unir para discutir questões, sabe? Discutir algumas máximas que nos foram contadas e ver se a gente realmente, como grupo ali, indivíduas, se a gente continua concordando com essas ideias, sabe? Então, e isso é um processo, cara, e eu tô nesse processo também, entendeu? Então, se eu fosse aqui falar não faça isso ou aquilo, também seria uma inverdade pra mim mesma, sabe? Mas enfim, eu tô bem dedicada, assim, nesse projeto de conhecer a minha beleza, de entender o que me é quase que obrigado a fazer, sabe? Por mais que seja difícil de enxergar, mas tem padrões que são colocados por sistemas e indústrias que querem que a gente gaste dinheiro e esteja no sistema. Mas enfim, claro que eu queria tocar um pouco nesse assunto, mas também não jogar todo para esse lado. Por isso, volto para minha história. Mas o ponto é decidir, então, tirar o silicone, mais porque agora eu não quero corroborar com a ideia de que eu preciso ter peito grande para ser bonita, do que com a própria contratura. Claro que eu não quero sentir dor, então quero tirar. Mas eu sinto que eu faço esse explante por mim e por muitas outras mulheres. Então, se tudo der certo, os exames saírem bem, e saírem, na verdade, né? No sábado eu faço a cirurgia e depois eu conto mais pra vocês. A cirurgia... Bom, acho que esse vídeo já tá meio longo, na verdade, então não vou dar detalhes aí desse mundo, mas acho que é uma boa introdução para compartilhar com vocês um pouco de onde minha cabeça tá, assim, quais estão sendo algumas das reflexões nesse momento. Então, de dentro de mim, esse vídeo sai como um desabafo amoroso e que a gente possa se acolher e questionar, assim. E é isso, um passo de cada vez, né? Expandindo nossos horizontes para ver, puxa, será que hoje eu posso testar não fazer isso? E aí, como é que eu me sinto? Na verdade, olha que legal, eu realmente não precisava pintar o cabelo toda semana, sei lá. Isso é um convite para o nosso próprio bem-estar mesmo, né? Então, enfim, vibro por uma... Essa tem que ser na lata mesmo, acho que vibro por uma libertação das mulheres frente a esses padrões de beleza que tantos nos aprisionam. Cada uma caminhando na sua medida, testando coisas diferentes, mas que independente disso a gente possa se dar as mãos para irmos caminhando juntas. E é isso. Caramba, ficou enorme o vídeo. Beijo, tchau.